Sabe aquela habilidade de transformar um monte de chapas de madeira em móveis perfeitos? E se eu dissesse que essa mesma habilidade pode de verdade transformar uma vida financeira? Pois é sobre essa jornada que a gente vai falar hoje, a jornada para se tornar um montador de sucesso. Ok, vamos direto ao ponto. Pensa comigo. Triplicar a renda. Mas não como uma promessa vaga, não, como um resultado real, que vem da técnica, do profissionalismo e, claro, da estratégia certa. O que isso significaria na vida de um profissional, na vida da família? Olha só o contraste. De um lado, a gente tem o salário médio de um montador CLT, que fica ali na casa dos R$ 3.000. Do outro, o potencial de um microempreendedor individual, um MEI, começando com R$ 8.000 ou mais. Isso não é um salto de sorte, viu? É um salto de método. Então, fica a pergunta, né? O que separa um montador comum de um profissional que realmente fatura alto, que comanda esses valores? A resposta está na jornada que a gente começa a trilhar agora. E essa jornada começa, antes de tudo, com uma virada de chave na cabeça. É a nossa seção 1, de montador a empreendedor. É sobre entender o caminho para deixar de ser empregado e se tornar o dono do próprio negócio. Mas, antes de pensar em montar, tem que dominar a preparação. E isso nos leva direto para a seção 2, a fundação da precisão. É aqui que a gente descobre por que o sucesso de um trabalho é construído muito antes do primeiro parafuso ser apertado. E é aqui que o jogo vira. O amador, ele vive de improviso, sabe? Vai apagando incêndio, resolvendo o problema conforme aparece. Já o profissional antecipa os problemas com técnica. Ele não reage, ele planeja. Quer um exemplo prático disso? Entender a diferença entre MDP e MDF. Olhando as imagens fica claro. O MDP é feito de partículas, perfeito para estrutura, para segurar bem os parafusos. Já o MDF, de fibras, tem aquela superfície lisinha, ideal para acabamento, para pintura. Saber isso não só ajuda na hora de montar, como te dá autoridade na conversa com o cliente. Agora, um desafio clássico que todo montador já passou raiva. Parede fora de esquadro. É batata. A gente sabe que nunca está perfeito. Ignorar isso é pedir para ter vão, desalinhamento, um acabamento que grita amadorismo. Então, qual o pulo do gato para resolver isso sem ter um monte de ferramenta cara? A dica de mestre: uma simples folha de papel. É isso mesmo. Você encosta ela no canto da parede e a abertura que se forma mostra o ângulo real. Essa folha vira o gabarito perfeito para levar para a oficina. Simples, genial e preciso. Beleza! Com essa base de precisão bem feita, a gente pode ir para a execução. Chegamos na seção 3, a arte da montagem. É aqui que os segredos que garantem um resultado impecável são revelados. A montagem de um profissional segue uma ordem, quase uma lei universal. Primeiro, a estrutura, que é o esqueleto do móvel. Depois, a fixação, que é prender tudo na parede e instalar as partes de dentro. E, por último, o acabamento, portas, puxadores. Seguir essa lógica economiza um tempo danado e evita erro bobo. Agora, uma dica rápida que faz uma diferença gigante. Gaveta fora de esquadro não corre direito. Nunca. A solução? Antes de parafusar, um pinguinho de cola instantânea nas junções. Ela trava o ângulo em 90 graus. A cola funciona como uma terceira mão, garantindo a montagem perfeita antes de fixar de vez. E falando em corrediça, para a corrediça telescópica, existe uma regra de ouro, um número mágico que acaba com a adivinhação. O espaço dentro do móvel precisa ser exatamente 26 milímetros maior que a largura da gaveta. Ou seja, 13 milímetros de folga de cada lado. É a matemática do deslize perfeito. Muita gente acha que escolher dobradiça é só estética. Nada disso. A escolha é totalmente funcional. A dobradiça reta, por exemplo, é para quando a porta cobre toda a lateral do móvel. Se usar uma curva ali, vai criar um vão feio, indesejado. A escolha do material certo é uma decisão técnica, pura e simples. E quer ver a diferença entre amador e profissional de um jeito bem claro? Na hora de instalar a porta de correr, o amador vai lá e fixa os 2 trilhos baseado em medida teórica. Já o profissional instala o de cima, pendura a porta e usa a própria porta como um gabarito vivo para marcar a posição do trilho de baixo. O resultado? Alinhamento perfeito, sempre.
Ok, com todas essas técnicas de mestre, o valor do trabalho já sobe muito. Mas como é que a gente transforma essa habilidade em lucro de verdade? A gente entra agora na secção 4, construindo o seu negócio. A promessa de quem já fez esse caminho é muito forte. Olha o que o Fábio Lemos diz. Eu vou-te mostrar o método exato que me fez faturar 3x mais que um CLT, com todas as ferramentas práticas para você começar imediatamente. Isso dá não só credibilidade, mas um roteiro claro a seguir. Ah, mas abrir empresa, ter CNPJ, isso deve ser uma burocracia danada, né? Que nada! Em menos de meia hora dá para ter um CNPJ na mão. O processo é muito simples. Entra no portal do empreendedor, escolhe a atividade certa, preenche os dados e pronto, o CNPJ sai na hora. É o primeiro passo para pegar clientes maiores. E atenção aqui, o passo mais crítico desse processo é o tal do CNA, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É o código que diz o que a sua empresa faz. Para a montagem de imóveis, o código certo é 43915/01. Anotar esse número evita uma dor de cabeça enorme lá na frente. Tá, mas na prática, para que se formalizar? Os benefícios são muito claros. Permite pegar clientes maiores, como lojas e construtoras, emitir nota fiscal, construir uma reputação de profissional sério e, claro, garantir benefícios como aposentadoria pelo INSS. É a base para crescer de forma sustentável. Bom, com o negócio formalizado e a técnica na ponta dos dedos, a gente sobe o último degrau. Entramos na seção 5, o toque do mestre. É aqui que a técnica vira arte de verdade. Lembra daquele problema da parede torta? Então, olha a solução de mestre para isso, a técnica de escriba. Basicamente se usa uma peça de acabamento e com uma ferramenta simples se desenha o contorno exato da parede nela. Depois de cortar, a peça encaixa como uma luva. Zero vãos. O móvel parece que nasceu ali, naquela parede. E o resultado final é esse aqui, uma instalação impecável. E ela não é resultado de um grande segredo, mas sim da soma de dezenas de pequenas decisões certas, executadas com a maior precisão. Desde aquele gabarito de papel até o último ajuste na dobradiça, cada passo conta para chegar nessa excelência. No fim das contas, a grande lição é esta. A verdadeira marcenaria de qualidade não está em seguir uma receita, mas em internalizar princípios. O objetivo não é só aprender a montar um móvel, mas a pensar como um mestre, antecipando os desafios e transformando cada projeto numa verdadeira expressão de precisão e de arte.